DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala e produção de Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e aqui na nossa região central. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, nós vamos fazer uma breve viagem no tempo ao ano de 1978. No cinema, o musical Grease, dos tempos da brilhantina, estrelado por John Travolta e Olivia Newton-John, estreava e se tornava uma febre. Publicava-se pela primeira vez a tira de quadrinhos Garfield, do cartunista norte-americano Jim Davis. A seleção argentina tornou-se campeã da Copa do Mundo de futebol em 1978. E o presidente do Brasil era Ernesto Geisel. Também, falando ainda do Brasil, um incêndio destruiu um acervo do Museu da Arte Moderna no Rio de Janeiro. Em 1978, em Santa Maria, ocorreu a fundação da Escola Municipal Padre Nóbrega, a criação do curso de especialização em Educação Física Escolar no Centro de Educação Física e Desporto da Universidade Federal de Santa Maria e a fundação da Escola também de Ensino Fundamental Martinho Lutero. Morreram nesse ano o cantor brasileiro Orlando Silva e nasceram em 1978 os atores Thiago Lacerda e Carolina Dickmann e Marcelo Camelo, vocalista da banda Los Hermanos. E no dia 22 de novembro de 1978, nasceu a nossa convidada de hoje, Débora Sartori. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço pelo convite. Né? A gente estava conversando antes ali que não tenho muita... Eu me considero uma pessoa extrovertida, né? Apesar de não ter muita intimidade com o microfone ou câmeras, mas fico muito feliz em compartilhar esse momento aqui com os ouvintes. Quero dar boa tarde a todos e falar um pouco então sobre o meu DNA, né, já que eu acho que é essa a intenção, né, do programa. Sim, eu tenho certeza que a gente vai ouvir histórias bem interessantes aqui, que é o que nos constitui, né, acerca da cidade, família, um pouquinho de nós. Ela é filha de Pedro Luiz Pretz Sartori e Maria da Graça Barros Sartori, irmã de Daniel. Nasceu em Santa Maria e é casada com Lisandro Douto, tem duas filhas, Mariana e Valentina. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela nossa Universidade Federal de Santa Maria e é especialista em conservação e restauro do patrimônio histórico também pela UFSM. Está à frente da empresa Arquitetura 1, fundada em 2004, uma parceria entre Débora e o arquiteto Pepe Reis, focada em projetos arquitetônicos, urbanísticos e de interiores. Ela adora estar com a família e com os amigos, ama praia, animais e programas ao ar livre. Além disso, adora ficar na frente da lareira, comer e passar o domingo inteiro de pijama. Gosta de ler livros relacionados a histórias reais. É isso? Sim. A Duda fez uma pesquisa aqui bem correta. Bem correta. Gostei da sinceridade. Eu gosto muito de comer e de ficar de pijama. Gosto mesmo. É verdade, eu gosto. Esse é o nosso DNA. Eu acho que é justamente... Quando eu era criança, eu achava o domingo muito entediante. Assim, que dia, né? Não tem nada para fazer. E hoje eu acho tão bom não ter nada para fazer. Então é por isso que eu valorizo muito, assim, o domingo. Desde o nem tirar o pijama. Dependendo da situação, quando possível, eu fico de pijama. Senão eu tiro. Mas podendo, eu fico. É muito, muito bom, assim, não olhar pro relógio, né? Um dia na semana, assim, liberar a mente, né? Porque a semana é tão sempre conturbada, tanta pressão, tanta cobrança, né? E eu acho bem importante. Quando eu não consigo fazer isso no domingo, a minha semana, assim, ela é diferente. Começa a atravessar, já né? começa a atravessar. Exatamente. Eu sei como é que é. Porque a gente corre tanto, né, Débora? Se não tiver um dia pra ficar de pijama. E eu penso que nunca o pijama fez tanto sucesso. Eu já me culpei bastante, assim, por ter um dia de ócio, né? Meu Deus, um dia assim, sem produzir nada, sem...
E hoje, assim, eu vejo a importância desse dia, assim, no meu rendimento, sabe? Então, às vezes o banco até achar, tá, vamos almoçar, então. Eu disse, olha, não tô querendo, assim, não ser parceira, mas domingo, assim, é um dia que eu tento preservar. Não sei que realmente, né, às vezes acontece, né, de uma situação que, algum aniversário, alguma coisa assim, que tu não vai querer escolher pra pessoa o dia que ela vai comemorar, né, mas assim, podendo, se for algo que eu possa optar, assim, eu sempre opto. Se permite, né? Você me permite. Se permite. Débora, me conta um pouquinho da tua infância, o bairro que tu foi criada, o teu contexto familiar, qual era o teu cenário de menina? Né, eu sou Santa Maria nata, assim, porque além de ter nascido, crescido, eu nunca nem cogitei morar em outro lugar que não Santa Maria, né? E eu nasci... quando eu nasci, os meus pais moravam no prédio Champanhar, ali ao lado do Colégio Marista do Santa Maria. Mas com 1 ano e meio eu já fui morar na casa onde eu passei a minha infância inteira, praticamente, assim. Então, nunca tive essa experiência de se mudar. Às vezes eu via os colegas se mudando e eu disse, meu Deus, né? Eu não posso imaginar, assim, me mudar. Porque eu sempre vivi na mesma casa. Porque 1 ano e meio a gente nem tem recordação, né? Antes disso. Então, eu me criei no bairro Fátima, né? Na rua ali, na Daltro Filho. E sempre estudei, acabei estudando sempre no Colégio Santa Maria, né, no Marista, até porque quando meus pais moravam ao lado da escola também, o meu irmão já estava na idade escolar, já frequentava a escola, então já acabaram colocando ele ali, eu fui junto depois, né, acompanhei. As principais brincadeiras, assim, morava perto da avó, do vô, dos primos? Não, nenhum dos meus avós eram de Santa Maria. A minha avó materna e o meu avô moravam em Júlio de Castilhos, mas eles separaram quando eu tinha uns 3 anos, então meu contato maior foi com a minha avó materna mesmo, né? E com a minha avó paterna, que morava em Porto Alegre, né? O meu avô paterno eu não conheci, ele também faleceu quando eu não era nem nascida ainda. Então, basicamente a presença dos meus avós foram mais as avós mesmo, materna e paterna, né? Então, eu ia poucos amigos assim, não, eu tinha amigos em Santa Maria, mas os meus amigos de infância, de brincar mesmo, eram meus primos, né? Eu tinha alguns primos em Santa Maria, né, por parte de mãe. Mas a maioria, assim, dos meus primos era por parte de mãe, até porque a minha mãe tinha 2 irmãs, né? E elas também moravam em Júlio de Castilhos. A única que veio para Santa Maria foi ela. E os meus primos, filhos das minhas tias, eram todos da mesma idade, que, assim, a gente era tudo uma escadinha. Então, todo final de semana, todo sábado, a gente ia para Júlio de Castilhos, todos. E passar o final de semana lá. Era assim, eu nem sabia o que era passar o final de semana em Santa Maria. Todos nós íamos pra lá. E aí era aquela função dos primos na casa da avó e brincadeira as brincadeiras. Do tabuleiro. E a gente ouvia muito disco de vinil, historinha em disco de vinil. Tinha uma sala na casa da minha avó, assim, a sala da frente, que a gente já chamava a sala da bagunça, né? Então a gente fazia guerra de almofada, os sofás tinham almofadas soltas, assim, e eram quase como era um sofá-cama, sabe? Então a gente fazia piscina de almofada. A gente, olha, aquela salinha lá tem história. E não tinha, né, na fase de tantos eletrônicos, então era muita brincadeira ao ar livre, naquela salinha, como eu sempre digo, assim, Tu lembra ali na tua adolescência, já indo pra adolescência, Débora, o que tu assistia na TV? Depois a gente vai chegar lá na juventude. Que músicas? Quando tu chegava da escola, assim, aquela sensação de chegar da escola de tarde, geralmente, né? A gente é mais ou menos da mesma época. E eu lembro que eu chegava e direto pra assistir o Sítio, por exemplo. Né? Não. Eu, assim, quem me conhece sabe, eu era doente pela Xuxa, né? Eu era Tu tem que conhecer o número nosso 1. colega que é o editor de cultura, o Cassiano. Agora é a segunda pessoa que eu conheço, mas ele, assim, é fã e apaixonado. Não, eu era doente, assim, de paixão pela Xuxa. Assim, o show da Xuxa era o meu sonho, assim, visitar. E eu brinquei até os 14 anos, né? Então, essa adolescência, eu nem sei, começou
com 15, porque hoje, né, a gente vê que tá começando cada vez mais cedo, mas eu brinquei até os 14 anos. E eu imitava a Xuxa, eu era Xuxa, eu tinha 4 amigas, assim, porque eu sempre fui alta, né? Eu tenho 1,82 m e era grande desde criança. Sempre fui a mais alta da turma. E as minhas amigas, elas eram também, mais ou menos na minha faixa etária, mas tudo mais baixas, né? Então elas eram as paquitas, tinha as 4 paquitas sempre atrás, eu era a Xuxa. Então todos os meus aniversários, que eram sempre comemorados, né? A minha mãe sempre fez festa de aniversário pra mim e fazia toda a decoração, planejava tudo, sabe, com antecedência. Então eu contava, eu sempre amei, eu acho que tanto meus aniversários por isso, porque eu vinha todo aquele preparo, aquele encanto, sabe, que ia se criando em torno dos meus colegas também. Sempre tinha uma expectativa muito grande do meu aniversário, porque era sempre muito acontecimento. Sim, a minha mãe encomendava carrinho de picolé, e era picolé, e ela fazia toda a decoração no tempo. Agora, quando eu fazia as decorações da minhas filhas, ela dizia: ai meu Deus, uma cola quente na minha época ia fazer tanta diferença, porque era tudo na tenaz e cartolina e fazendo painel. Então, todos os meus aniversários, todo mundo tinha que assistir a apresentação da Xuxa, né? No caso, eu. Com as paquitas, a gente fez roupa de paquita, com as cartolas, tudo, os chapeuzinhos, né? Das paquitas. Então, eu era muito apaixonada. E aí, com 11 anos, os meus pais tiveram a coragem, né? Então, não sei se eu teria hoje em dia, de me mandar numa excursão pro show da Xuxa. Com 11 anos, sozinha. Nenhum dos dois foi junto. Me colocaram numa... E eu acho que foi muito positivo pra mim. Eu falo que eu não sei se eu teria coragem, mas eu achei que literalmente me prepararam pra vida mesmo, né? Pra enfrentar. Saiu daqui ou de Porto Alegre. Eu saía de Porto Alegre, era um grupo já acostumado a levar crianças e os pais, assim, pro show da Xuxa. Então eles ficavam 3 dias no Rio de Janeiro, lá fazendo toda a programação. Tinha outra programação além de ir no programa, né? E eu fui, assim, eu entrei, me enturmei com... Tinha outras mães que foram levando os filhos, eu fui, voltei. Eu me lembro que meu Deus, Rio de Janeiro, assim, hoje, né, é mais fácil pra gente ter acesso, né, a até viajar de avião, tudo, mas me lembro que era 1001 recomendação, era... como é? Bolsinha. Minha mãe fez bolsinha dentro das calças, assim, pra botar os dinheiro ali, porque tinha muito assalto, porque era muito perigoso. E do tempo ainda da máquina, me lembro eu aprendendo a trocar filme de máquina pra poder tirar foto da Xuxa, das paquitas, todo mundo. Então, pra mim, assim, nossa, E tu conseguiu tirar foto com ela, com as paquitas? Sim, meu Deus, tirei foto com todo mundo. Não, tu tem que conhecer o Cassiano, Débora, tem que conhecer. O Cassiano também é muito fã e é também, acho que ele de 80, é da mesma época também. Né? Eu levei faixa de música dos baixinhos, levei presente, levei tudo que eu podia, assim, porque eu não sabia como é que era. Será que quem não leva presente consegue chegar perto dela, assim, ou tem que ficar... Eu disse, eu vou levar um presente, né? Porque pelo menos eu vou ter que entregar o presente, então eu vou chegar perto. E foi da infância dos sonhos, então, sim. Porque um sonho naquele tempo, acho que de todas as meninas era ser paquita, ser Xuxa, ou então conhecer. Conhecer, né? Essa coisa da Disney que às vezes tinha. Eu nunca sonhei, sabe, conhecer. Mas pra mim era o show da Xuxa, ir lá, ver a nave de perto, ver todo o contexto, como é que era. Então, nossa, assim, pra mim, talvez o sonho da infância maior foi esse e foi realizado. Ai, muito legal, muito bacana, né? A gente vai passando um filme na cabeça da gente, as músicas todas. E tu passou essa paixão pras meninas também? Elas também... Pela Xuxa? Elas foram criadas com... Eu tenho uma de 16 anos que chegou a pegar o Xuxa só para baixinhos, ouviu bastante, mas nunca nesse nível meu, assim, eu colecionava, eu tinha uns 10 álbuns grossos, daqueles das folhas de plástico, assim. Se eu via uma fotinho desse tamanho dela numa revista na banca, eu entrava no desespero, queria comprar revista, porque é mesmo uma fotinho desse tamanho, sim, mas é uma foto da Xuxa. Então, assim, não, acho que não passei. Nenhuma, assim, ficou nessa fissura pela Xuxa. Nós temos aqui o diagnóstico, que tu já conhece, porque eu sei que assiduamente você ouve o DNA e muitas amigas tuas já estiveram aqui, algumas pelo menos. E nós vamos escutar, então, 2 depoimentos que mandaram pra ti. Tu tem que reconhecer a voz dela.
Então, a Débora, é difícil pra mim falar dela, porque a Débora é uma pessoa que sempre teve presente em todos os momentos da minha vida, me apoiando, me botando pra cima, celebrando, festejando, né? Nós duas nos apoiamos muito. Eu acho ela uma pessoa sem igual, assim, ela não mede esforços para ver a gente bem, é uma pessoa carinhosa, solícita, se faz sempre presente, ela é uma pessoa sempre presente na minha vida. E é um presente, assim, ter ela, poder dividir a vida e ter essa amizade tão maravilhosa que é com ela. A gente tem boas histórias e bons momentos juntas. Ela é uma pessoa sensacional, assim. Débora Sartori, uma pessoa incrível, sempre pronta para ajudar e auxiliar a gente no que for preciso, muito dedicada em tudo que ela faz. É uma pessoa de extrema confiança, é uma amiga e irmã essencial, de coração grandioso. E é muito bom conviver e curtir os momentos que a vida nos proporciona junto. Forte abraço. É a Cami e o Iso. Meus amigos, assim, irmãos mesmo. Ou mais, porque às vezes tantas pessoas não têm uma boa relação, né? Então é uma relação que transcende, assim, qualquer termo, assim, não dá pra dizer irmão, não dá, é uma coisa de alma mesmo, sabe? É os amigos que é pro bom e pro ruim, né? Porque sempre tem o amigo que é pra festa, o amigo que é... Mas eles são pra tudo mesmo, assim, são essenciais pra mim, assim. E a Camila também, ela é do meu signo, a gente sempre diz, a gente é sagitariana, eu faço 22, ela faz 23, é dobradinha. E é aquilo, se eu tiver que falar sobre ela, acho que eu copio o que ela falou e devolvo, assim, porque é mútuo, assim, o meu sentimento Não tem como a gente não se emocionar, né? Não tem, né, Débora? Eu vou chamar então... E o Isa é meu compadre é compadre pra tudo, é compadre padrinho de casamento, é padrinho da minha filha, presente, uma pessoa assim que poucos corações eu conheço tão bom como o dele, né? Ele é muito um coração bondoso, sabe? Sem maldade. Sinto muito, muito amor, assim, que emana dele, sabe? É isso aí, vamos chamar então um breve intervalinho e já voltamos conversar com a Débora Sartori. Tem direito noturno na Fadisma e tenha 25% de desconto no primeiro semestre. Conquiste seu diploma em uma formação de qualidade e alinhada às demandas do mercado. Graduação nota máxima no MEC, transmissões ao vivo e professores com ampla experiência profissional. Inscrições até 19 de agosto. Saiba mais em ingresso.fadisma.com.br. Você escolhe a Fadisma. O mercado escolhe você. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Domitila Wear & Shoes apresenta Confraria do Salto Alto. Venha conhecer o artista Luciano Zafir em um bate-papo muito especial. Música ao vivo com Annelise Varela e Matheus Dorber. Além de um delicioso coquetel assinado pelo Babette e Espumantes Velho Amâncio. Dia 17 de agosto, no Parque Hotel Morotim, às 19 horas. Garanta já seu ingresso na loja Domitila, na Casa Lar Ambientes, na sede ou na loja do Diário. Patrocínio Unicred.capital, Casa Lar Ambiente, Brum Imóveis, Inana Clínica de Biomedicina Estética, Instituto Enneagrama, Dona do Meu Carro. Realização Persona Diário. Vinha para Inana, Clínica de Biomedicina Estética e Biortomolecular.
Conheça tratamentos inovadores que contam com ações preventivas e com foco no reequilíbrio do seu organismo. E saiba mais sobre a bioortomolecular associada aos tratamentos estéticos. Na Barão do Triunfo, 1660. Fone 9917-38732. Seja seu próprio padrão de beleza. Seja Inana. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Agora, assinante do Diário tem desconto em diversos cursos da Sobresp, como odontologia, psicologia, gestão e muitos outros. É só enviar o comprovante da sua assinatura no momento da matrícula para liberar o desconto. E se ainda não é assinante, chama o Diário no WhatsApp 55 3213 7272 ou acesse diariosm.com.br e garanta sua assinatura com preço especial. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Luísa Neves e sigo ao lado da minha entrevistada de hoje, Débora Sartori. Falamos um pouco da infância, do sonho de menina. A Débora foi privilegiada de realizar o sonho de conhecer a Xuxa. Como nós somos da mesma época, eu sei que era o sonho de todas, né? E já na juventude, Débora, assim, o teu sonho continuou por muito tempo ainda esse? Tu conseguiu realizar um outro sonho? Como que já foi essa... Eu acho que aí na medida que eu fui, né, crescendo, e aí aquele sonho mais bem de infância mesmo foi se diluindo, assim, sabe? Os meus interesses também foram mudando, né? E aí a gente já começa a ter uma mentalidade mais, assim, em relação à vida adulta, né? Então, assim, aquele sonho de criança, eu acho que foi encerrado ali. Eu cheguei no ápice, que foi... Admiro a Xuxa até hoje, assim, não deixei de admirar, né? Mas muda um pouco o olhar, né, da gente. Então, aí eu comecei a já voltar meu olhar para outros objetivos, outros sonhos, né? Como, por exemplo, sonhar em ter uma família, né? Em ser mãe, que sempre, assim, talvez, quando eu era criança, a gente, né, eu não vou namorar, não vou ter filho, não vou ter nada. Então, pra te ver como a gente muda, né? Então, nunca falava que eu ia ter filho. Eu tenho um primo meu que me tira sarro até hoje, mas ele não acha o papel. Ele disse que eu assinei um papel dizendo que eu não ia casar, que eu não ia ter filho, mas eu não vi o papel, né? Então, não tem provas contra mim. Então, depois comecei a desejar outras coisas. A profissão... Acabou que, para mim, eu nunca sonhei em ser arquiteta, né? Eu sempre imaginava que eu ia... Como eu falei que eu gosto muito de animais, eu às vezes pensava que eu ia ser veterinária ou ir para alguma coisa ligada aos animais. E nunca imaginei arquitetura, né? Apesar de, quando criança, eu sempre conto que depois de adulta a gente se dá conta, né? Que a gente dá indícios disso quando é criança. Eu sempre gostava muito, por exemplo, de montar a casa da Barbie, mas eu não gostava depois que eu montava a casa, que eu decorava tudo, eu não gostava de brincar, eu não queria mais. Minha brincadeira era montar a casa, né? Sim, ali. Então, eu pegava aquelas plantas de venda de jornal, de venda de apartamento, de casa, aquelas plantas coloridas, mobiliadas, e eu lembro de eu ficar olhando a planta e eu enxergava os ambientes, sabe, prontos, em 3D, assim. Eu não estava olhando uma planta, eu visualizava. Eu lembro de ter isso muito, muito vivo, assim. Eu me imaginava caminhando no corredor dos quartos, entrando nos quartos, visualizando ele. Mas a arquitetura, para mim, sempre foi muito ligada à matemática, né? Então, eu descartava, porque eu não gostava de matemática. Então, eu dizia, não tem como eu fazer arquitetura, porque a arquitetura está nas exatas, né? Tá na matemática. E nem me passava pela cabeça fazer arquitetura. Até que
quando eu comecei a ter que pensar sobre o que fazer, né, profissionalmente, ali já na adolescência, eu pensava em veterinária e a minha mãe sempre me dizia: Débora, eu vejo que tu não gosta de sangue. Às vezes a gente sempre teve cachorro. Sempre teve cachorro. Não me lembro da minha infância sem ter cachorro. E às vezes algum ficava doente, algum se machucava. Eu não podia nem ver, eu não queria ver sangue. E a minha mãe: mas Débora, se tu quer fazer veterinária, como é que tu não vai, né? Como é que tu vai lidar com isso? Ah, não, mas eu só vou ter um pet shop, eu vou só dar banho, vou dar vacina. E ela: mas aí tu não precisa necessariamente fazer, tu quer só dar banho em cachorro, não precisa fazer necessariamente veterinária, tu pode, né? E aí eu disse: e os grandes animais, tu vai cuidar da vaca? Não, eu vou cuidar só dos pequenos. Ela: mas na faculdade tu vai ter que fazer tudo que tu não, né? Aprender tudo, né? Aprender tudo. Tu vai ter que aprender a lidar com os animais grandes, com os pequenos, senão tu não vai te formar. E eu disse: pois é, mas então não sei se eu vou querer fazer, né? Comecei a ver com outros olhos, assim. Uma coisa é gostar, outra é enfrentar, né, os animais doentes, né, lidar com isso, que eu não sei se eu tava preparado. E aí, quando eu tava no 3º ano, eu lembro que uma psicóloga passou nas turmas perguntando, 3º ano, que seria do ensino médio agora, né, perguntando se alguém ainda tinha alguma dúvida. E eu lembro que eu tava assim, acho que era pouco tempo da inscrição no vestibular, eu não sabia ainda no que me inscrever, né? E aí ela passou assim nas salas de aula, era uma psicóloga falando se alguém ainda tinha alguma dúvida, precisava de algum auxílio, que colocasse o nome numa lista que ela estava passando, que ela ia chamar em particular e ver se podia ajudar. E aí eu pensei: vou botar, né? Preciso de ajuda. E na época minha mãe estava fazendo doutorado em São Paulo, então eu estava um pouco sem a presença dela também, né, nesse sentido. Sim. E tava o meu pai aqui, né. E aí eu botei o nome e ela me chamou. Daí quando eu sentei assim na frente da mesa dela, ela me disse: e aí? O que te passa pela cabeça? O que tu tá pensando? Eu disse: na verdade não tá passando nada, essa é a minha preocupação. Eu tenho que me inscrever no vestibular, não sei, né, no que me inscrevo e tô perdida, assim. Pensei em veterinária, mas já descartei em função, né, coloquei pra ela: não, realmente, se tu não gosta de sangue e tudo mais. Aí eu disse, ela falou assim: não, então vou te dar um livro. Era um livro, parecia uma bíblia, grosso, assim. Vou te dar esse livro aqui, era uma sexta-feira. Tu pode levar no final de semana, e esse livro aqui, ele fala de todas as profissões que tem, fala as especializações possíveis, fala a média salarial, fala quais os profissionais que podem trabalhar em conjunto contigo na profissão, e explica um pouco sobre a profissão também. Eu sempre brinco que vinha em ordem alfabética, né? As profissões. Sim, E eu disse: ainda bem que arquitetura é com A, né? Porque quando eu li arquitetura, tava eu e meu pai na mesa da cozinha, assim, de lá de casa. E eu lembro que eu fui lendo, assim, fui lendo, e como se tivesse me dado um plim, sabe? Eu disse: você enxergou ali. Me enxerguei, fechei o livro, disse: eu não vou nem mais ler para não me confundir, é isso que eu vou fazer. E aí conversei com um amigo, um conhecido meu que estava fazendo arquitetura, para perguntar mais detalhes, principalmente essa questão da matemática. E ele disse que, inclusive, estava tendo uma reforma curricular no curso. Estavam saindo muitas cadeiras de cálculo base, que eram os mais chatos, que ia ficar mais física até do que matemática. E que não tinha tanta matemática, que era até uma faculdade muito mais voltada para artes do que para matemática, né? E foi aí que tu se encontrou. E eu gostava muito, quando eu era criança, da escolinha de artes da universidade, né? A Universidade Federal tem até hoje uma escolinha de artes, e eu me lembro que eu contava os dias da semana para aquele dia, para estar lá na escolinha, e eles tinham muitos materiais, muita coisa assim para criar, e eu adorava. E aí me veio justamente assim a escolinha de artes, daí começou tudo a fazer sentido, né?
Débora, Santa Maria, a tua profissão, esse amor pela arquitetura, esse encontro bonito com a arquitetura, quais são os maiores desafios na tua profissão aqui na nossa cidade? Os maiores desafios para mim sempre são na verdade, apesar de passado 20 anos, a gente começa, né, que eu já trabalho, a gente sofre mais assim quando se depara com algumas situações que a gente entende que tem que se adaptar, né? Principalmente assim, hoje o que na minha profissão, assim, como eu digo, o principal na profissão foi entender que os projetos não são para mim, né? São para o outro. Então, muitas vezes a gente tem que deixar a nossa, né, não a nossa opinião profissional, mas às vezes o nosso gosto, o que eu faria para mim, para minha casa, às vezes pode não ser o que tu deseja para tua, né? Então, ter essa flexibilidade, né, em trabalhar, não impor demais, né? Eu sou uma profissional bem flexível, me considero. Mas assim, os maiores desafios na nossa cidade hoje são toda a parte burocrática, né, de aprovação de projetos, são todas as questões que não dependem, né, somente do profissional, né, e cai na mão do poder público, e aí às vezes existe uma morosidade, né, no processo que acaba estressando o cliente, que a gente não tem como acelerar, né, porque faz parte do sistema, digamos assim. Né? Então, isso hoje, assim, na minha profissão, para mim, é sempre o maior desafio, sabe? É contornar, sabe? Ajudar da melhor forma possível, fornecer o máximo de material possível para que a coisa ande, mas é o que não depende de nós, né? O que depende de mim, eu tô sempre correndo. Pra gente tomar um pouquinho de fôlego, vamos ouvir, então, mais 3 depoimentos. Tá bom. O que falar da Débora? A Débora é minha amiga, minha irmã. Somos sagitarianas e eu fico muito feliz quando dizem assim: ai, como vocês são parecidas, vocês são irmãs, vocês são altas. Sim, ela é minha irmã. Eu achei ela em 2003 e desde então não larguei mais. Minha amiga, minha irmã, minha confidente. Que bom ter você junto comigo, junto com as minhas filhas, e fico muito feliz, grata por tudo que aconteceu comigo desde que a gente se conheceu e tu estava presente. Fico muito, muito feliz. E tu és maravilhosa em todos os sentidos, como profissional, como mãe, como mulher, como amiga. Te amo muito. Então, o que falar dessa amiga maravilhosa, uma pessoa autoastral, que quando conta as coisas pra gente, representa para que a gente se sinta realmente vivendo tudo aquilo que ela tá querendo contar. Uma profissional competentíssima, né, que, meu Deus do céu, não tem nem o que falar a respeito disso. Um ser humano com um coração gigante, sempre disponível para ajudar os outros, mesmo que ela tenha que fazer os corre, porque está sempre correndo, né, nas suas atividades de profissional, de mãe, de amiga. Enfim, falar da Débora é falar de uma infinidade de qualidades, de vida, de alegria, de simpatia, de comunicação, né? Então, só coisas boas, assim. Eu sou muito grata por ter a tua amizade e os nossos caminhos terem se cruzado nessa vida, amiga. Te amo. Um beijo. Que beleza! Mais um arquivo confidencial para conta. E o que dizer dessa amizade de 20 anos, que parecem 1000, tamanha nossa intensidade. Muito amor envolvido, cumplicidade, festas, perrengues, tudo junto e misturado. A Dé é uma amiga que topa tudo. É aquela amiga que está sempre pronta a ajudar no que precisar. Pensa num coração bondoso, amoroso e saltitante. É o teu, amiga. Pulsa alegria e amor para dar e vender. Minha arquiteta preferida,
Ela é criativa, dinâmica, prática, realista e literalmente transforma os lugares mais desafiadores de um projeto. Orgulho de você, amiga. Te amo tanto, desde sempre para sempre. Um beijo no teu coração. Débora, que responsabilidade. Ai, meu Deus. Ai, essas minhas amigas. Quem é esse trio? É a Ju, a primeira, né? A Melissa e a Silvia. Eu sempre digo, né? Os melhores amigos da gente são um pouco do nosso reflexo, né? Então, o que elas falam de mim, eu digo mesmo, assim, porque eu sempre quero perto de mim pessoas que se pareçam, né? O máximo comigo, a minha forma de pensar, de ver a vida, né? E elas são as amigas que a gente sempre diz, dos dias de glória e dos dias de luta, né? Isso eu valorizo muito, sabe? A gente ter com quem contar e ter um sentimento puro, assim, sabe? Eu acho que a gente torce umas pelas outras, fica feliz com as conquistas, né? De umas e das outras. E sofre quando a outra sofre? Sofre quando a outra sofre, fica feliz quando a outra fica feliz. A gente é aquelas amigas que... A Silvia já tinha a primeira filha quando a gente se conheceu, mas a segunda filha dela e as duas da Melissa e as duas a gente foi amigas todas de antes de ser mãe. Vocês todas têm 2 meninas? Todas têm 2 meninas. Tudo. As 4 comigo, né? Todas com 2 meninas. As filhas são amigas, nossas filhas são amigas. E a gente vai se vendo, né? Que a nossa amizade vai se multiplicando nos filhos e que esse laço entre elas vão se mantendo como nós. E é muito bom isso, né? A gente tem uma grande família. E é muito bonito, eu gostei muito de ouvir a palavra confidente em uma época assim que ninguém mais quer confiar ou está tão desconfiado por já ter passado várias situações. É muito bonito, sabe? A gente ouvir, assim, de amigas de tanto tempo e outras mais recentes, né? A palavra confidente, a palavra confiança, a palavra recíproca. Mas eu vou chamar, então, mais um intervalinho. Já voltamos a conversar com a arquiteta Débora Sartori. A Multi10 é onde você encontra tudo o que você precisa de utilidades domésticas, presentes, material escolar e roupas infantis e adultas, com precinho e condições super especiais. São 6 lojas em Santa Maria, distribuídas no centro, bairro Camobi e Tancredo Neves. Chama no WhatsApp 55 99192 9856. Multi10, no mês de agosto, com condições de parcelamento em até 10 vezes. Consulte condições. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Oferta exclusiva pronta entrega na Pampeiro. T-Cross Highline 2222 a partir de 159.930 com 50% de entrada, saldo em 18 vezes sem juros ou 40% de entrada e saldo em 48 vezes com taxa 0,99 com as 3 primeiras revisões grátis. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. A Unimedicad agora é Unimedicad Up. Para dar um up no seu dia a dia, agora tem clube de vantagens para você. São milhares de produtos e serviços como lojas, restaurantes, clínicas e muito mais em grandes marcas locais e de todo o Brasil. Dê um up com a gente. Unimedicad Up. O cartão de saúde que dá um up no seu jeito de viver. Compre pelo site em unimedicadup.com.br. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Ótica Anual é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Anual, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita.
Domitila Wear and Shoes apresenta Confraria do Salto Alto. Venha conhecer o artista Luciano Zafir em um bate-papo muito especial. Música ao vivo com Annelise Varela e Matheus Dorber. Além de um delicioso coquetel assinado pelo Babette e Espumantes Velho Amâncio. Dia 17 de agosto, no Parque Hotel Morotim, às 19 horas. Garanta já seu ingresso na loja Domitila, na Casa Lar Ambientes, na sede ou na loja do Diário. Patrocínio Unicred.capital, Casa Lar Ambiente, Brum Imóveis, Inana Clínica de Biomedicina Estética, Instituto Enneagrama, Dona do Meu Carro. Realização Persona Diário. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado da minha entrevistada de hoje, a arquiteta Débora Sartori. Débora, maternidade. É mãe de 2 meninas, 16 e 11 anos. Conta pra nós um pouquinho como que é a mamãe, Débora. Teria que chamar minhas filhas, mas... como eu falei, né? Acho que depois da Xuxa, depois do sonho da infância, o meu principal sonho de vida, assim, era ser mãe, né? Até uma vez teve uma entrevista, as gurias tinham uns temas, assim, na Semana das Mães, que era fazer uma entrevista com as mães, né? E aí uma das perguntas era, qual o teu maior sonho? Aí hoje, pra mim, o meu maior sonho é ser bisa. Porque se eu for bisa, é sinal que eu vou ter uma vida longa, né? É sinal que eu vou poder ver as filhas das minhas filhas e as filhas das minhas netas, né? E eu acho que o meu maior sonho é isso, poder viver ao máximo, assim, acompanhar ao máximo a vida delas, porque é o fundamental. Assim, eu gosto muito de participar, sabe, da vida delas, tentar ser presente, tentar ouvir, né? Tentar dar conselho quando também necessário e estimular, assim, as potencialidades, né? Quando eu vejo que eu tô com vontade de fazer, vamos. Quero começar, que nem a minha pequena, a Mariana já foi mais do balé a vida toda, a Valentina já jogou pádel, já jogou, agora tá no futsal, agora tá fazendo hipismo, fez balé também, mas eu vi que ela foi procurando se encontrar nas atividades que ela gostava e eu sempre estimulei também. Então eu procuro, né, acompanhar, ser presente, né? Tem aquela mãe protetora, conselheira? Eu sou protetora, mas eu acho que algumas coisas é importante, né, a gente passar para aprender. Eu não sou muito, assim, de passar a mão, né, em tudo. E sempre ensinar que tudo tem consequência, né, positiva e negativa, né? E assim, se fizer algo ruim, tem que ter consciência dos riscos, né, das consequências, o que isso pode acarretar e o que tem de bom também. Olha quanta coisa boa pode acontecer a partir disso. Então, eu acho que sempre ensinar isso, né, porque a gente não vai estar aqui para sempre, né? Eu gostaria de poder estar sempre, mas não é possível. Então, tem que aprender a caminhar sozinha também, né? Estudar sozinha, se virar sozinha, ter as responsabilidades, não precisar ficar cobrando se já fez tema, se não fez tema. Então, assim, enquanto não tem maturidade, óbvio, a gente auxilia, né? Mas tentar fazer com que assumam as responsabilidades, né? Sim. Débora, assim, a missão de vida, além do trabalho, além da maternidade, assim, o que faz o teu olho brilhar, sabe? Algo que tu ainda quer alcançar ou desfrutar algo que tu já tem? Solidariedade, alguma missão especial? O que faz o teu olho brilhar? Já tendo realizado ou ainda por realizar? O que faz meu olho brilhar é isso que eu falei, né? É a família, estar em família. Então, tudo que eu sempre penso nesse sentido
talvez num sentido mais amplo, como tu... A missão de vida, isso eu não fiz ainda. Eu gostaria muito de ter realizado, de ter abraçado uma causa, sabe? Sim. De ter lutado por uma situação que eu acho que ninguém está enxergando. Eu acho que o fato de ter perdido a minha mãe, eu ter projetado tanta coisa, assim, de viver com ela. Eu perdi ela tinha 63 anos, né? Foi em 2014. E eu nunca imaginei criar minhas filhas sem a presença dela. Nunca imaginei viver momentos especiais, assim, no meu crescimento profissional, sem que ela estivesse acompanhando. E para mim aquilo foi um divisor de águas, assim, sabe? Depois que ela faleceu, muita coisa mudou, assim, na minha forma de ser. Muitas pessoas dizem que eu mudei, que eu não sou, que eu fiquei diferente. Talvez alguns achem que pior, porque eu acho que eu fiquei um pouco menos tolerante a pessoas que se queixam por bobagem, ou que reclamam de tudo, ou que tudo é difícil, porque a minha mãe descobriu um câncer onde não se tinha mais alternativa de cura, não se tinha mais como lutar contra ele. E aí tu tem essa noção da finitude, né? E aí tu passa a olhar a vida de uma forma diferente. Então, algo que eu comecei a fazer e trabalhar na minha mente é não colocar expectativa e não sonhar muito à frente, sabe? Tentar ir sempre realizando coisas próximas, né? E possíveis, assim, no momento, né? Fazer o que é possível no momento, seja na questão social, na religião, na comunidade, porque às vezes a gente projeta, né, muito e acaba se frustrando se alguma coisa não desfruta do hoje. Não desfruta do hoje. Então hoje, assim, eu vivo... Por isso que quando me perguntam, como tu te imagina daqui 10 anos? Não me imagino. Não me imagino. Eu imagino no máximo semana que vem, assim, porque eu aprendi a daí curtir mais o momento presente, valorizar mais o que eu tenho hoje, sabe? Agradecer e não ficar tão ansiosa com o que não está sob o meu domínio, né? Que é o futuro. Então, eu mudei bastante, assim, nesse sentido, sabe? Em relação a isso mesmo. Um dia essa semana até um primo meu colocou no grupo ali, né? Que no Dia dos Pais, assim, que ele também vive o hoje, né? Ele perdeu uma filha com 23 anos também pelo câncer. E ele estava dizendo que a lição, eu acho que eu também, quando perdi minha mãe, às vezes tu pensa, eu vou me afundar, vou me abater. E eu acho que o que a gente pode fazer de melhor, né, é viver, né, é valorizar a nossa vida, a oportunidade que a gente tem, a gente estar saudável, a gente estar bem. E eu tenho certeza que a minha mãe, assim como a filha dele, não gostaria que a gente, né, se afundasse ou que a gente vivesse... Ou desistisse. Então, eu acho que é valorizar a vida e sempre... Eu planejo tudo a curto prazo, assim. Eu não jogo lá pra frente nada, porque eu não sei como será. Vamos ouvir mais 2 depoimentos, então, Débora? Já que estamos falando de vida, vamos ouvir aqui umas pessoas muito especiais, então. Tá bem. Boa tarde, meu nome é Lisandro, eu sou marido da Débora. A homenageada de hoje aí no diário, nesse programa DNA. Falar da Débora para nós que convivemos com ela é bem fácil. É uma mulher muito criativa, responsável, determinada. Profissionalmente não tem muito o que falar, ela já se concretizou no mercado há mais de 20 anos em Santa Maria, trabalhando com arquitetura, com um escritório próprio, que é a Arquitetura 1. Ela é muito competente, muito responsável, com certeza criativa. Mas principalmente falando da Débora, minha esposa, mãe da Mariana e da Valentina, uma pessoa que não mede esforço para fazer a família estar sempre unida,
muito carinho, muito amor, dedicação total. Então eu sou uma pessoa abençoada por Deus por ter a Débora na minha vida e ser a mãe das minhas filhas, que são o nosso bem mais precioso, como a gente sempre fala. E é um prazer estar falando para vocês tudo isso, dizer o quanto a Débora é importante para todos nós e o quanto nós amamos ela. Minha mãe, ela trabalha muito, mas apesar dela trabalhar muito, ela sempre tenta dedicar um tempo para a família, como é nos temas de casa. Ela sempre me ajuda quando eu preciso, mesmo ela não gostando. Um exemplo, eu sempre quis ser um gatinho, e daí ela me fez uma proposta de ler um livro, quando eu era pequenina, fez a proposta de eu ler um livro, e daí eu li o livro e ela realizou meu sonho de ter uma gatinha, e hoje ela é muito fofa. Sim, ela é uma pessoa muito dedicada ao trabalho também, mas mesmo ela sendo uma profissional incrível, assim, que me inspira muito, tanto que eu acho incrível o que ela faz. A princípio eu quero seguir a mesma profissão que ela, porque ela é muito dedicada e eu vejo que ela ama o que ela faz. Mas apesar de tudo, ela também é muito dedicada à família, como a Vale falou, que ela sempre me apoia, sempre me incentiva, tanto na dança, na escola, assim, e ela sempre nos apoia quando a gente precisa. Ela tá sempre aqui e a gente ama muito ela. Um beijo. Fala. Tchau, te amo. A gente te ama, mãe. Beijo. Beijo. Então acaba sendo aquilo que eu falei, né? Eu acho que a gente é o porto seguro, né, dos filhos. E assim, eu tive meus pais, né? Sempre pude contar com eles, com o conselho, né? E aí, por isso que quando eu perdi minha mãe, eu pensei, meu Deus, e agora, né? Então, que bom que eu já era mãe, eu disse, porque é um amor que segue, só né? mudou. É um amor que segue. Eu acho que se eu não fosse mãe, quando eu perdi a minha, teria sido muito mais difícil, porque eu pensei que quando eu perdi minha mãe, eu pensei, eu perdi a pessoa que mais me ama no mundo, sabe? Não tem. É um amor que não cabe, então, porque eu já sabia que era assim, né? E assim é por elas. Então, que bom que eu pude seguir, né? Sentindo esse amor, assim. E quero continuar sendo presente na vida delas em todas as fases. Eu brinco que quando elas forem adultas, eu quero já estar com o meu ritmo mais, né, desacelerado, para poder ajudar elas com os filhos, se elas tiverem. E poder, né, ser o suporte sempre, assim, em qualquer situação que elas precisem. E o Lisandro também, né, um parceiro, assim, na vida, na educação. Esses tempos eu estava conversando com uma pessoa que estava falando das dificuldades, né, com o marido, de concorrer com ela, né, de como é ruim quando tu tem alguém assim que não te apoia. E eu disse, olha que bom, porque isso eu nunca tive do Lisandro, sabe? Eu sempre tive um parceiro, assim, na minha profissão. Às vezes que eu precisava trabalhar, ele segurava as pontas com as gurias, sabe? E assim, sempre incentivando todas as loucuras que eu sempre quis fazer, ou alguma viagem, ou festa, seja o que for. Ele nunca se colocou contra, assim, sempre me ajudou, sabe? Também nos ajudamos, né? Porque as filhas são dos dois. A verdadeira parceria. A gente foi né? Parceria mesmo. Mas, Débora, acabou o nosso tempo. Nós temos um minutinho de programa, um minutinho só. Eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite de estar aqui e dizer que foi uma conversa muito boa, enriquecedora. Adorei te conhecer, adorei ver um pouquinho do teu DNA. O que eu mais gostei, assim, também hoje, que nós falamos muito da tua essência, né? Porque a gente se perde e fala só na profissão, que também nos constitui. Mas quando a gente fala da nossa essência, família, perdas, ganhos e sonhos, os teus sonhos realizados, eu achei muito especial nossa conversa. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, adorei, me emocionei também, né? Mas que bom que é uma emoção boa, né? Por algo bom, assim. Que bom saber que eu tenho tantas pessoas, né? Que tem carinho por mim. E a vida é diferente, né? Quando a gente consegue olhar para o lado e ver que tem com quem contar, né? Caminhar contigo. E
porque a vida sozinho não, né? Para mim, pelo menos, não tem sentido. Né? E ela compartilhada é muito bom. Então, foi muito bom compartilhar essa hora aqui contigo. Né? Foi bem especial mesmo, me senti muito, muito querida, muito abraçada. Ai, que bom, que bom. E agradeço também aos amigos, né, ao Lisandro, a Mariana e a Valentina, e aos amigos da Débora que mandaram esses recados tão carinhosos. E o DNA então fica por aqui, nós voltamos amanhã com o DNA às 4 da tarde com mais uma entrevista exclusiva. Até lá, pessoal.